Agora a gente vai falar sobre a categoria do tempo. O tempo, pessoal, tem a ver com as transformações temporais da narrativa, tá bom? Com passado, presente e futuro. No entanto, pessoal, a gente divide o tempo dentro da narrativa em dois tempos. O tempo cronológico, que é esse que tem a ver com a passagem do tempo, e o tempo psicológico, que é esse que tem a ver com o tempo do interior das personagens, tá, pessoal? Bom, por exemplo, tem livros que, por exemplo, um livro da Virginia Woolf, que ela tá lá, tá passando, eles estão jantando dentro da casa, tá passando o dia, a noite, etc, tal, aí começa a chover. E aí o narrador ele entra no psicológico da personagem e ele vai lá e começa a fazer uma grande digressão, né? A personagem lembra do passado dela de quando ela era criança, ela viaja, né? E ela começa a lembrar de como a mãe dela falava com ela, o que o pai dela dizia, etc, tal, e ela vai lá, tem uma grande viagem psicológica. E quando ela volta para a realidade, a personagem e o narrador, não se, né, assim, apesar de geralmente ter, assim, a gente ter lido várias páginas, né, e a gente tem a sensação de que se passou muito tempo do livro, da obra, na verdade não passou assim, tipo, não aconteceu, tudo isso aconteceu em alguns segundos ou alguns minutos, tá, pessoal? Então, essa diferença entre o tempo psicológico, que é aquele que está dentro do interior da personagem, e o tempo cronológico, que é esse que pertence ao mundo, é muito importante para a gente entender alguns textos e algumas obras literárias, tá bom, pessoal? Principalmente o texto narrativo. Tá? A próxima característica que a gente vai ver do texto narrativo é o espaço. O espaço, pessoal, ele é muito importante porque ele vai nos ajudar a interpretar a obra e a ler o texto literário e a sua manifestação estética. Por exemplo, no livro Cortiço, a gente tem lá um espaço que é degradado, um espaço que ele não é hierarquizado. Aquele espaço degradado do Cortiço, o que ele queria? O que ele estava querendo alimentar ali dentro da obra e dizer que aqueles personagens também seriam degradados, tá, pessoal? Portanto, por exemplo, no naturalismo, nessa corrente literária, o espaço, ele vai, se é um espaço ruim, ele vai mostrar o quê? Que o personagem, ele é ruim, tá, pessoal? Porque o personagem não foge do meio. O espaço pode ser muito importante e contribuir significativamente para a estética, tá, pessoal? Então, o espaço é onde se passa a história, onde as personagens vão transitar, etc. Tal, tá, pessoal? E é uma categoria muito importante para a gente entender o texto literário. Uma categoria da narrativa que a gente vai ver é o enredo, pessoal. O enredo é o conjunto de fatos e acontecimentos que permeiam aquela obra. O enredo, pessoal, geralmente ele se caracteriza também por ter um conflito, tá, pessoal? É aquele momento onde a gente vai encontrar o principal conflito que as personagens vivem ali dentro da obra, tá? Por exemplo, em Vidas Secas, a gente tem um conflito das personagens que sofrem a opressão da pobreza, dos fazendeiros que são lá donos da terra e praticamente fazem com que eles tenham um trabalho escravo, o conflito deles não terem muita linguagem, toda essa questão da natureza também que é muito dura para aquelas personagens, tá? Então, geralmente o enredo se caracteriza por ter um conflito principal e ali que move os acontecimentos. No enredo também, pessoal, a gente encontra a ação principal das personagens e o que é mais importante, o clímax, porque o clímax é aquele momento ápice da história, tá? Em que a gente mais se emociona e assim, o momento que a gente mais é tocado pela história, tá? Ele vai fazer parte do enredo, tá bom? O clímax, tá? Porque se a gente não tem um conflito, como que a gente vai saber se uma personagem ela é plana ou ela é esférica ou não? Porque a gente tem que entender como as personagens transitam ali em volta desse enredo, em volta desse conflito principal da obra, tá bom, pessoal? Alguns gêneros literários e narrativos costumam possuir vários conflitos, tá? Não é somente um conflito, são vários ali e um conflito principal, tá bom? O que é muito legal, porque isso enriquece muito a obra, tá bom, pessoal? Bom, nessa primeira aula foi isso, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre o quinhentismo, que é o movimento literário lá
de 1500, da época das navegações, do renascentismo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam fazendo aí uma boa quarentena e até mais, tá pessoal? Obrigado, até a próxima aula.